Quero agradecer novamente ao irmão Isaac Batista, que enviou uma oferta, um Pix, de R$ 30. Novamente, ele já esteve cooperando conosco recentemente. Muito obrigado, irmão Isaac Batista, grande companheiro. É um garimpeiro de informação e nós temos uma união espiritual bastante forte. Não só ele, mas irmão André Luiz, irmã Lília Alana, irmã Maria de Fátima e tantas pessoas que em um momento eu cito todos os nomes, né? Enfim, esses dias eu falei aqui no canal, né, que a bateria do meu celular ela acabou e aí era 120, eu não tinha o dinheiro. E o rapaz pediu a bateria, vem de Fortaleza, né, aqui para o interior. E eu falei que iria pagar a bateria, e eu até disse que a minha esposa disse que tinha um dinheirinho que era para um remédio. E eu falei, mas o pai vai prover. Só que eu não tinha de onde tirar no momento. E aí, o meu filho disse, olha, quem é o Roberto? Eu falei, o Roberto é um grande amigo meu do canal. Ele disse, ele enviou R$ 135. Então, eu disse, estou repetindo aqui, Roberto e Aurilene enviaram para mim essa oferta. Para muitas pessoas seria uma coisa insignificante, porque cães gulosos, eles tiram milhares de dinheiros toda noite. Já para mim, foi a bateria do celular que eu trabalho com ele. Foi muito importante, entende? E para uma pessoa só, foi muito que ele ofertou para mim. Porque assim, um canal com 4.500 seguidores, se cada um dissesse, eu dou R$ 1, digamos que fosse assim, um censo, né? Daria R$ 4.500, né? E não seria esforço, né? Mas ninguém consegue juntar uma multidão de gente. Então, assim, para uma pessoa só, pegar R$ 135, ele está tirando do orçamento dele muitas vezes. Porque o brasileiro não sobra dinheiro, né? Então, fiquei muito contente com aquilo. Meus queridos, eu peço oração a vocês. Nesses dias, eu não tinha pedido oração. Para mim, foram dias de muito desafio. Faz 3 anos que eu tenho um carro, um Corsa, 98, 99, que eu fiz muito campanha de quilo, ajudei as pessoas e sempre cuidei bem do carrinho. Só que um dia queimou a bobina de ignição, e aí eu ralei para comprar, foi R$ 370, botei a bobina, aí queimou de novo. Aí foi me dito que era a injeção eletrônica, que eu precisava escanear. E aí o mecânico disse, olha, quando você comprar de novo a peça, vamos levar para Russas, que é uma cidade grande aqui vizinha, é 250 o scanner. Aí depois falou para mim, em outros dias, não, já conseguimos por 150. Aí de repente, já passou o tempo, aí o meu irmão disse, desligue os cabos da bateria, que é para não colar as placas da bateria. Aí depois meu irmão mesmo disse, o presbítero, e outras pessoas, cuidado com esse carro, senão o motor vai ficar travado. Então faz 3 aninhos que ele está aí, coberto com a lona já se rasgou, já botei outra por cima, e o carro está aí. Por quê? Porque não deu para... Aí agora eu já soube que tem um rapaz aqui da oficina chamado Décio, ele faz o escaneamento por R$ 70, tá pouquinho. Aí um momento eu vou comprar a peça, deve ser uns 370 pela internet, a bobina de ignição e fazer esse scanner. Mas como a vida da gente é comprada na prateleira e todo mundo é o brasileiro, tem de pagar a conta de água, de luz e internet para fazer esse trabalho aqui, você vê. Aí tem pessoa que acha que eu faço isso aqui como a Dinora Lala. O Silas Malafaia está lutando pela sua liberdade para você ganhar dinheiro no YouTube. Olha só. Acha que eu ficaria aqui o tempo todo se eu estivesse fazendo isso por dinheiro, porque não foi por dinheiro. Recentemente, alguns irmãos enviaram ofertas para mim, enviaram o Pix, e eu fiquei muito contente. Foi uma mão do Criador usando vocês. Realmente foi a mão do Criador. Porque foram dias bastante difíceis. Adivinha? A moto
que os meus filhos e eu desenhando, fazendo arte, mas a gente rala. Eu não tenho desenhado, Rafael, já há quase um ano não tenho desenhado, porque eu adoeci de tanto desenhar. Meu desenho é muito lentinho, eu não tenho desenhado. Eles que estão ali ralando, desenhando. Nós conseguimos pagar uma motozinha velha, usada, pagamos essa moto. Adivinha? O aro da moto, o cubo da moto estragou-se, quebrou-se, estava os raios, quebrou-se. Eu levei para um rapaz consertar, o Vânio, mecânico, dessa rua que eu moro aqui, lá na frente. 535 reais. Tudo. Os raios, o aro, o cubo completo, as peças lá que estragou-se. Para pagar como? O Pai que sabe. Então eu peço que vocês me ajudem em oração, porque eu estou aqui pela fé. Mas durante o período que eu fiquei quase 30 anos no sistema, eu também trabalhei pela fé. Mas aí, lá eu vendia DVDs, eu vendia um CD, oferecia esse material, e eu comprometi os pastores que me dessem uma oferta voluntária. Muitos não davam, porque olhava para mim e dizia: esse cara é inteligente, ele já tem tudo, e eu não tinha. Não tinha uma casa, eu não tinha um carrinho velho, eu não tinha um salário fixo, não tinha, só tinha aquilo. Né? Enfim, mas agora eu não ofereço DVDs e CDs na igreja, eu não recebo dízimo e oferta de ninguém. Eu só tenho vocês aqui para pedir que me ajudem em oração e agradecer muito a essas ofertas, ajudas que recentemente os irmãos, inclusive ontem, antes de ontem, o irmão Isaac Batista, meu amigo, mandou mais uma oferta, mais um Pix para mim. Então, meus queridos, eu nunca pedi nada aqui no canal. Eu não fiz esse canal para pedir ajuda, porque se fosse para pedir, eu ia pedir não só para mim, para pessoas que precisam de ajuda, mas cada um de vocês já carrega a sua cruz. Cada um de vocês já compra a comida na prateleira do supermercado. No meio dessas pessoas tem, no meio de 4.500 pessoas, deve ter alguém que tenha alguma empresa, algo que ele durma e que aquilo esteja rendendo dinheiro para eles, mas outros não têm. Então, assim, eu peço só que me ajude em oração. Se em algum momento eu precisar mergulhar no desenho, porque eu estou lentinho, para pagar as contas, fazer as coisas e lutar e fazer, e eu tiver de parar o canal por aqui alguns dias, fazer vídeo, alguma coisa, eu anuncio a vocês, eu aviso a vocês, entende? Porque vocês são as pessoas que eu me comunico aqui. Né? Eu não estou pregando nos púlpitos já há 10 anos. Eu passei 10 anos pregando em igrejas. Eu chegava no município e ficava pregando nas cidades, aliás, em todas as igrejas, chegava no estado e ficava pregando nas cidades. Isso aconteceu em vários estados brasileiros. E durante quase 10 anos fui líder de igreja, mas eu estou fora desse sistema, entende? Eu gostaria muito que eu pudesse ser assalariado pelo sistema, cuidar da minha família, pagar minhas contas, ter condição de ajudar as pessoas falando a verdade, mas não dá, lá não dá. Para ser bem sucedido tem de mentir, igual o Marco Feliciano, tem de pedir muito dinheiro para quem não precisa, tirando de quem precisa, aí não dá para mim. Né? O que eu estou falando aqui, estou falando de coração, né? Então me ajuda em oração, por esses dias, para que eu passe. Eu não peço oração para enfrentar o final do mundo, mas para enfrentar esse mês. Né, que o final do mês é que assusta muita gente. Né? Sei que estou falando com brasileiros que passam o que eu passo. Então, meus queridos, vamos lá. Uma obreira da Universal, tem um áudio que vazou dessa obreira, dizendo a situação da igreja em que ela chegou lá, e chegou os pastores para fazer os sacrifícios, entre aspas, subindo no altar para fazer sacrifício. E a igreja estava vazia. E a situação de muitas igrejas do Valdemiro Santiago e das igrejas do Edir Macedo e muitas outras igrejas, o povo está acordando. O povo está acordando. 99,9% dos problemas que acontecem nas igrejas com as pessoas é problema financeiro. Aí atribuem que é Satanás, atribuem que é falta de fé, atribuem que a pessoa está em pecado, atribuem tudo, mas é mentira. E os líderes que pegam todo o dinheiro para eles e somente para eles, dizem que é Deus que está abençoando ele. Mentira.
São as pessoas que estão dando dinheiro para um cão guloso que não tem dó e que pede tudo. Eu quero que vocês vejam o vídeo do grande Tiago Lima. Quero que vocês vejam esse vídeo, ouça esse áudio, veja a compilação de informação em pouquíssimos minutos, que ele vai mostrar para vocês sobre a situação da igreja. Como está a situação das pessoas trabalhando errado, deixando de socorrer quem realmente precisa. Porque quantas vezes do teu lado tem alguém precisando? E as pessoas se deslocam para lugares como estes. Teve uma pessoa que falou aqui no canal, casada e com uma filha, e que o marido estava muito violento, quebrando tudo, e ela temeu pela vida. E ela teve de ir embora, morar 500 quilômetros distante do marido para escapar a vida dela e da filha. E ela disse que na luta que ela estava passando, onde ela chegou, ela disse que no Facebook, ela encontrou um pastor da Universal falando palavras no Facebook, ela contou a história. E aí, o pastor disse que tinha uma solução para ela. A solução é que ela pegasse tudo que restava, tudo que ela tinha, e desse, levasse na igreja, sacrificasse e desse para eles. Isso é um absurdo, meu pai. Isso é feio. Isso é ridículo, isso é nojento. Como é que pode? Tem pessoas que roubam comida na rua e a multidão pega e quebra os braços, as pernas, deixa ele rolando quebrado no chão porque roubou comida. E como é que essas pessoas fazem isso? Sugam o sangue das pessoas e dizem que querem tudo, a última moeda, o último centavo, querem tudo para eles. E as pessoas chamam eles de ungidos. E vão para esses prostíbulos espirituais, dá dinheiro para essas pessoas. Meu Deus, que almas perdidas, que pessoas perdidas, perderam a noção de tudo. É impossível o Espírito do Pai agir com tanta burrice na cabeça dessas pessoas. Vejam esse vídeo. E eu quero, no final, fazer uma rápida reflexão, concluindo aqui com vocês. Vejam e depois comentem, digam o que vocês acham. Tudo bem com o senhor? Tenho certeza que sim. Comigo também está tudo bem. Olha, pastor, na minha igreja ontem foi uma catástrofe. Quase ninguém foi para a igreja. Os que foram não subiram no altar. Quem subiu no altar só foi os obreiros. Todos os obreiros subiram no altar para fazer seu sacrifício. Eu também subi, mas eu deixei meu envelope vazio. Alguns subiram, mas também eu não sei se deixaram vazio ou cumpriram. Só sei dizer, pastor, que a igreja ficou vazia. Vazia. E isso é porque a reunião principal é das 9 horas, na minha região. 9 horas. Eu via a cara do pastor, totalmente aquela cara de preocupado. Sabe, pastor, foi uma catástrofe. Pastor do céu, parece que o povo está começando a entender, pastor. E eu esqueci de relatar um negócio também para o senhor. Depois que todo mundo subiu no altar, aí ele pegou, deu outro envelope para as pessoas, que se por acaso não tivesse dado o seu tudo, que as pessoas colocasse o seu tudo, a sua última moeda, e trouxesse no próximo domingo. O senhor falou que o Edir Macedo pediu para as pessoas fazer de novo Fogueira Santa. Pois é verdade. O pastor deu envelope de novo para aqueles que subiram. É brincadeira, pastor. É brincadeira um negócio desse. Eu fiquei horrorizado. Pastor do céu. Estou horrorizada. O diabo está mesmo querendo acabar com nós. Antes de julgar ao vídeo pelo título ou pela capa, você deve ter em mente a seguinte questão: estamos sendo enganados, estamos alienados. E para assistir esse vídeo eu preciso que você descontamine a sua mente de tudo aquilo que você aprendeu dentro deste sistema religioso. A primeira coisa que você deve saber é a seguinte: o que significa a palavra igreja? De acordo com os apóstolos e com o próprio Messias, igreja nunca significou lugar, local, templo ou denominação religiosa, e sim
àquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que está sendo enganado, pois igrejas são grupos de pessoas. A segunda coisa que você deve ter em mente é: o Espírito do Criador é perfeito e nele não pode haver mentira. Se dentro desses locais, por mínimo que seja, estão mentindo para você, então o Espírito do Criador não habita lá. E se o seu principal motivo de ir até esses lugares é buscar a Deus, buscar ao Criador, se ele não habita lá, o que é que você faz lá? E se você ainda não entendeu qual é a grande mentira que eles contam para você dentro desses lugares, eu peço que você pegue um papel e uma caneta e também as escrituras, pois eles as consideram como um manual básico de vida aqui na Terra, pois a quantidade de mentiras, por incrível que pareça, é muito grande. Mas eu vou relatar aqui para você o pior desses enganos, o mais crítico de todos e que é bem simples de enxergar, porém a manipulação deles foi tão grande que você não consegue enxergar. Além deles mentirem em respeito ao templo, à igreja, pois o verdadeiro templo do Criador não é feito por mãos humanas e esse sim é o que precisa de um sustento, o qual são pessoas, como eu, como você e como nossos próximos. Eles fazem com que pensemos que o verdadeiro templo é um templo de pedra, uma construção, uma empresa, a qual necessita de um sustento para pregar uma tal obra de Deus. Mas ninguém disse para você que essa é a obra de Deus. O que o Messias nos ensina como a verdadeira obra de Deus é que ajudemos o pobre, o necessitado, amemos o nosso próximo. Essa sim é a verdadeira obra de Deus. Mas eles a camuflam e usam pretextos e mentiras, abrem a própria Bíblia para pedir dinheiro a você, para dizer que dízimos e ofertas devem ser dados a este templo, sendo que isso nunca foi escrito. O contexto da história não é essa. Dízimo não é preceito para nós, brasileiros. Dízimo era preceito somente ao povo de Israel. Em Hebreus, diz que somente os levitas, aqueles que pertenciam à tribo de Levi, poderiam receber os dízimos e somente das outras 11 tribos. Estrangeiros, pessoas de fora não poderiam pagar dízimos a estes sacerdotes levitas. Porque eu e você, como brasileiros, devemos entregar nosso dinheiro a esses líderes religiosos que nem levitas são. Outro ponto: dízimo nunca foi dinheiro, eram alimentos, pois os levitas não tinham herança na terra, eles não tinham como plantar e colher dentro do território de Israel. Como eram sacerdotes e cuidavam do tabernáculo, as outras 11 tribos plantavam e colhiam e cada uma davam 10% a eles. Sendo assim, ficariam com 110% e também dividiam com os órfãos, as viúvas e os necessitados. Outros pretextos que mostram a quantidade de mentiras que eles fazem e que você não enxerga são estes: o devorador não é o diabo, e sim um gafanhoto que devoravam aquelas plantações. Quem está roubando a Deus não somos nós, eram os próprios sacerdotes. Basta ler no começo do livro de Malaquias, pois o profeta se direciona a esses sacerdotes levitas, os quais não estavam dividindo os seus dízimos, ou seja, os seus alimentos, com órfãos, com viúvas e com necessitados. E o principal ponto dessa história: no Calvário, no momento em que o Messias disse está consumado, todo esse ciclo de sacrifícios de animais, de sacerdócio levítico, de templo, de dízimos, acabaram ali. Se você precisa de um sacerdote aqui na terra como homem para intervir entre você e Deus, se você quer dar dízimos a esse sacerdote e se você quer que esse sacerdote tenha um templo, eu sinto lhe dizer, mas você está negando totalmente o sacrifício do Messias. É como se você jogasse isso ao lixo. Ah, com certeza você vai me dizer que a sua denominação não pede dízimos, somente ofertas segundo ao seu coração. Cada um dá aquilo que quer. Porém, eu gostaria de saber aonde é que isso está escrito na Bíblia. Com certeza os líderes religiosos vão abrir no livro de 2 Coríntios e vão dizer que aquelas ofertas eram para os santos. Mas quem eram esses santos a não ser os irmãos de outras igrejas, ou seja, de outros grupos de pessoas de outras cidades? O que você não percebeu ali é que um grupo de pessoas, ou seja, uma igreja, juntou bens, alimentos, roupas e até mesmo dinheiro e doou para outro grupo de pessoas, ou seja, para outra igreja. Ninguém, nem líder religioso, nem denominação religiosa, nem empresa religiosa, nem nada ficou com esses bens, não foi para sustento de templo nenhum, e sim uma doação de caridade, de pessoas a pessoas, coisas que dificilmente é vista nos dias de hoje.
pois os próprios líderes religiosos se colocam no lugar desse grupo de pessoas e pegam todo esse dinheiro para eles. O Messias em nenhum momento mandou você ir até uma denominação religiosa, frequentar e fazer cultos litúrgicos, pois o Criador é espírito, ele não precisa de nada físico de nós, e sim que você eleve o seu espírito amando o seu próximo, cuidando do seu próximo. Em todo momento, quando ele fala de riquezas, ele não manda você juntar tesouro nenhum nessa terra material, e sim repartir. O que esses líderes religiosos fazem com tanto dinheiro? Se já receberam uma vida eterna espiritual, por que plantar tanto aqui nessa terra? O próprio Messias nunca teve um templo, nunca teve uma denominação, nunca teve dinheiro em abundância, e se tivesse, iria repartir com muitas outras pessoas que precisavam. E é isso que os apóstolos também fizeram e ensinaram. Porém, mais uma vez te enganaram. E o que é que você faz nesses lugares? Vai atrás de Deus, de o Criador? Vai adorar o próprio Cristo? Parece brincadeira. É triste dizer, mas estamos sendo enganados. Meus queridos, as igrejas ficarem vazias, os templos, porque igrejas somos nós, povos tirados para fora do sistema. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Quem passa por Jesus fica livre comendo pasto, porque o que se come nesses lugares é capim seco, é estrume. Pode estar certo. O que eles comem é o que Ezequiel comeu diante de Israel e Samaria, deitado no chão. Pão misturado com merda. É o que esse povo está comendo. Mas não tem pão, é merda pura. Simbolicamente falando, é isso. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, você vai ficar deitado 120 dias no chão e você vai comer pão misturado com cocô de gente. Ele disse: Senhor, não faça isso. Nunca comi coisa comum ou imunda. Ele disse: mas você vai comer então, misture com o esterco dos animais, para que Israel saiba que eles estão comendo comida poluída. E é isso que está acontecendo. Então, sabendo disso, as pessoas estão deixando de frequentar os templos. No último vídeo que eu postei no canal, uma senhora comentou e disse: é claro que templos, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas enquanto nós estamos aqui na terra, a gente tem de reunir sim. A gente tem de estar lá no templo e tal. E no final ela disse assim, e não ficar ouvindo essas comichões nos ouvidos. Aí eu falei, respondi, a comichão no ouvido, eu ouvi, foi de Jesus dizendo: o dia veio, a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai, nem no templo e nem no monte, mas em espírito. Eu digo, então, as pessoas se reúnem e congregam espiritualmente, ligados ao corpo do Messias, não é fisicamente num templo. Entende? As várias pessoas se congregam em um corpo místico espiritual de Jesus. Eu digo, então, a senhora não segue a Jesus. E Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você não é verdadeira adoradora. Bom, então, meus queridos, vejam o comentário, depois vocês dão uma olhada lá no comentário do último vídeo postado no canal. A irmã falou que os obreiros subiram lá no altar do sacrifício. Gente, que altar de sacrifício é esse? Que abominação é essa? Se está escrito que Jesus entrou uma única vez no santuário, não com sangue de bodes, mas com o próprio sangue, e propiciou a eterna redenção, quem são esses homens para desfazer o sacrifício do Messias e desvalorizar o sacrifício, negar o Espírito da graça, fazer agravo ao sacrifício de Jesus e agora voltar para sacrifício de animais? Não, pior. É dizer que as pessoas pegam dinheiro, pegam as moedas, é o sacrifício do altar, é pegar tudo que tem e dar para eles, não é para ajudar um grupo de pessoas carentes, é para eles pegarem e farrearem e comprarem luxo. Meu amado Criador, como é que está a cabeça dessas pessoas? Existe na Bíblia para fazer isso? Para fazer sacrifício, pegar dinheiro, pegar moeda, levar tudo? E outra coisa, sacrificar para quem? Bom, eu já falei que realmente é para eles. Os obreiros, os pastores pegaram envelope também para sacrificar, como se já é deles. Mas é aquilo, né? Lá em Camboriú, os pregadores que levavam lençol, eles combinavam com os pastores: eu vou levar um lençol que é para o povo doar tudo, sabe? Para botar relógio, botar pulseira, botar anel, botar tudo lá, cartão de crédito. E aí,
para instigar eles a seguir a gente, não é? Eu vou tirar o meu próprio relógio e botar lá. Quando eu terminar o culto, eu pego de volta, porque aquele é especial. E a gente reparte o outro. Está tudo certo. Napoleão Falcão, na Assembleia de Deus da Missão em Mossoró, Rio Grande do Norte, lá na década de 90, eu era novo convertido, ele foi pregar, ele pegou um lençol e primeiro ele tirou o relógio dele, disse que era para missão. Mas o que eu soube não era para missão, era para repartir ali mesmo, entre ele e o líder. Foi assim que eu soube. Não era dessa forma, entende? Então, que hipocrisia, que coisa maligna. Ah, os pastores vão subir no altar para fazer o sacrifício. Mas quando pega lá, reparte, não é deles mesmo? É uma parte do Macedo e uma parte deles. Mas eles têm de dar o exemplo maligno, o exemplo do roubo. Como é que pode? Um menino, uma criança, um adolescente, se roubar uma maçã, o pessoal pega ele e quebra de pau no meio da rua, deixa ele, às vezes, nem respirando. Aí, esses caras dizem, quero tudo. A ordem do Bispo Macedo, diga a eles que se agora foi em vazio até domingo, eu quero que você pegue até domingo que vem, pegue tudo e ponha no envelope, até a última moeda, meu amado Criador. E o povo vai lá e faz isso. Que esperança existe para essas pessoas? Está isso escrito nas Escrituras, né? Colocar até a última moeda. Tem respaldo bíblico? Eu digo uma coisa para vocês. Dizem que Lula morreu e quem está lá é um sósia. Dizem que o Trump também morreu e quem está é um sósia. Olha, se isso tiver acontecido, pode estar certo. Edir Macedo já morreu. Já está no colo do pai dele, que é Rassatã. E essa carcaça que está aí está no lugar do espírito dele, porque o homenzinho maligno. O homem maligno. O irmão aqui, amigo meu, parceiro aqui do canal, André Luiz, estava mostrando uma foto. Dentro do Vaticano, a nave do espaço lá do templo, tem umas lâmpadas, uma forma de uma cara parecendo uma cobra, uma serpente. E ele comparou mostrando a cara do Macedo. Aquela cara, os olhos atravessados, aquela boca. Mas era idêntico do mesmo jeito. Ele disse, olha, a cara desse homem, a performance desse homem, se não é um espírito maligno, né? Como parecia com a cara de uma serpente, né? Então, meus queridos, é isso aí. O que eu estou torcendo é que caia a grande Babilônia. É que volte a igreja primitiva, olha só. Enquanto eu estou falando aqui ali tem pessoas que mandam um zap para mim e chega a pedir ajuda. E eu digo para essas pessoas que assim que o pai fizer algo que ele vai fazer, eu não sei como, mas ele sabe, que eu tiver como eu ajudo também alguém. Mas de 2014 para cá fui eu que precisei de ajuda. E já alguns de vocês já têm me ajudado. Mas imagina a grande Babilônia caindo. E as pessoas começando a olhar o seu próximo, até parentes. E começando aqueles que têm mais a ajudar um pouquinho a quem tem menos. Está escrito assim, os que tendo propriedade vendendo levava o valor e depositava aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. E ninguém tinha necessidade de nada. E eles iam de casa em casa e repartiam o pão de porta em porta. Que coisa maravilhosa. Essa é a igreja. Essa é a verdadeira igreja. É um povo que mesmo que não estejam juntos no lugar, aqui e ali se reúne algum grupo, pode se reunir ou não. Pode marcar um encontro. Por exemplo, aqui no canal, digamos que tem um aglomerado de pessoas, seja lá em Camboriú, digamos, lá onde tem a irmã Lília Lana, ou seja lá na Paraíba, onde tem o irmão Isaac Batista, onde tem o irmão André Luiz, onde tem outras pessoas ali. Na Bahia, por exemplo, tem a irmã Nita Santos. Aí digamos que tem um grupo de pessoas no lugar e a gente, digamos, vamos marcar, vamos reunir, vamos conversar, vamos nos conhecer, sim, beleza. Mas ainda que isso não aconteça, a igreja no início, a igreja do primeiro e do segundo século, mesmo que não podia se juntar, mas iam de casa em casa e podiam levar pão, cuidar uns dos outros. Eu estou falando de 5.000 pessoas, segundo o relato bíblico. Primeiro 3.000 pessoas, depois mais 2.000 pessoas que se converteram durante a festa da Páscoa, Pentecoste, Páscoa e Pentecoste. Mas depois da festa de Pentecoste, aquele pessoal
passaram a crer e cuidar uns dos outros. É isso que o Pai venha a nos conceder, porque enquanto eu estou falando aqui, tem muita gente precisando de pão, precisando de um pouquinho de ajuda. E porque eles não têm um veículo para se comunicar, porque eles têm talento, mas o talento está guardado, porque eles trabalham, mas às vezes fica doente, não pode trabalhar, que é o meu caso, que eu ainda tenho estado me recuperando, eu não estou 100% saudável. Se tivesse, eu estava desenhando mais, fazendo desenhos mais, né? Então é isso aí. Oremos uns pelos outros. O Pai nos abençoe, em nome de Jesus.